Saudações, fala Miller, de Uraniburgo, meu observatório de astronomia amadora, sediado aqui na periferia de Curitiba. Prosseguindo no comentário dos objetos aqui registrados e observados, chegamos agora ao Messier 6, M6. M1 foi um resto de supernova. M2, M3, M4 e M5 foram aglomerados que chamamos globulares, por serem bastante coesos, em forma de globos, bastante antigos e pobres em gás. E agora M6 e o próximo que virá M7 serão do tipo aberto, ou seja, enxames abertos ou aglomerados abertos de estrelas. Estes costumam ser muito mais jovens, são de origem mais jovens, mais fracamente ligados gravitacionalmente, oriundos da mesma nuvem interestelar, tá? E M6 e M7 são dos mais notórios e acessíveis que se tem no céu para amadores de astronomia com pequenos instrumentos. O mais famoso de todos talvez seja as Pleiades. Mas este e M7 são muito notórios porque são facilmente encontrados junto à constelação do Escorpião no céu de inverno, aqui no hemisfério sul. E são muitíssimo bonitos em visão de binóculos, em visão de pequenas lunetas de mercado ou instrumentos maiores com as oculares de menor aumento, tá? Os enxames estelares abertos, né, os aglomerados abertos, eles tendem a ser mais jovens e então eles tendem a ter estrelas mais azuis e brancas, tá? Eu vou ler alguns dados sobre Messier 6 que eu tenho registrado aqui no meu catálogo. Aqui no catálogo de Uraniburgo, tá? Que eu mantenho no Facebook. Antigamente eu tinha em sites e era mais difícil manter, então agora eu mantenho aqui como um perfil de rede social. Vejamos. Messier 6, aglomerado aberto no Escorpião. Este registro foi de 2017, tempo que eu usava mais um refrator de 80mm. Depois eu não visitei ele mais com 200mm, afinal de contas tem tantos objetos no céu que eu acabei deixando ele para lá, né, para ir registrar coisas mais interessantes. Mas tem um registro dele, tem os dados que eu anotei dele na época. Distância de aproximadamente 1.600 anos-luz, o dobro do que M7, que será o próximo a ser comentado. A idade é de 100 milhões de anos-luz, 100 milhões de anos, desculpe. O que pode ver é bem menos tempo do que os globulares, que eu estava lendo, idades de 10 bilhões, 12, 13 bilhões. Aqui é uma criança de 100 milhões de anos-luz. Tá? A magnitude aparente global dele é de 4,2. Ele tem basicamente componentes brilhantes e quentes, azuis de tipo B, como se pode notar aqui na imagem. Entretanto, a estrela mais brilhante dele é uma laranja de tipo K. Está aqui ela. Tá? Gigante. Parece ter uma dimensão espacial, ele todo aqui, de 12 anos-luz. Ele fecha par com o M7 porque ambos ficam muito próximos, aparentemente, no céu, e são muito grandes e brilhantes. Um belo espetáculo à vista desarmada em céus escuros e facilmente acessíveis à visão binocular em qualquer tipo de céu, bem como pequenas lunetas de mercado. Para melhor apreciação, esse tipo de objeto requer as oculares mais fracas para gerar o menor aumento possível, cabendo o objeto inteiro no campo do ocular, a depender do instrumento. E também a imagem com as oculares mais fracas sempre fica mais nítida e com um contraste melhor. Então eles ficam mais bonitos. A verdade é essa. Você normalmente, objetos grandes que você aumenta pouco, e ainda mais por serem globulares, enxames,
né, aglomerados abertos, eles têm as estrelas espalhadas, e daí você vai pôr pequenos aumentos e vai vê-las assim, todas muito nítidas, muito brilhantes, vão ficar como pequenos diamantes espalhados no campo escuro do céu. É muito bonito. Os aglomerados abertos podem ser um tanto negligenciados na astronomia amadora, se restringindo aos mais populares, da qual esse é um deles. Mas como são amplos, mesmo os pequenos e distantes se encontram a um número de várias dezenas para o interessado, munido de pequenos instrumentos, quero dizer, acessíveis, tá? Então se tem muitos para investigar. Eu recomendo fortemente que se perca tempo e vá atrás de todos que puder. Aglomerados de tipo aberto são jovens, são mais espalhados, em menor número de componentes e com cores mais variadas, ou tendendo para o azul. Outro fato fascinante que pode ocorrer é estarem presentes junto a nebulosas notórias, sendo mesmo oriundo delas. Então vale muito a pena a investigação. Está bem? Voltando aqui a M6, ele aqui tem o visual dele na fotografia, que foi tirado com tiros de 30 segundos, conforme diz a legenda aqui, num refrator dubleto, tá? Em 2017. Você vê as componentes azuis, você vê aqui a componente mais brilhante dele, a laranja. E eu coloquei aqui a Messier 1, que é o resto de supernova, para uma comparação de tamanho. Eu ia colocar Messier 2, mas eu só tinha ela em registro pelo newtoniano, e a imagem que o newtoniano faz, o newtoniano de 200 mm, é maior do que o do refrator de 80 mm. Tá? E como esse eu tinha um registro feito da M1 em 80 mm, então eu vou colocar aqui porque demonstra aqui a diferença entre os dois. Sendo que Messier 1 é fotografado com qualquer telescópio dado, tem tamanho parecido de dimensão aparente, assim, no campo, a Messier 2. Então a comparação fica valendo aqui para efeitos de perceber essas diferenças de tamanho. Ó, aqui, Messier 1 fotografado com um refrator 80 mm, aqui Messier 2 fotografado com o mesmo refrator 80 mm e a mesma câmera, tá? Você vê aqui Messier 1 é bem pequeno, e quando você vai observar isso aqui em pequenos instrumentos e em céus não muito bons, isso que você está vendo aqui diminui mais ainda, ele fica muito pequenininho, tá? Ele fica menorzinho ainda e muito, muito, muito apagado. Por isso que eu digo que se este aqui você vai ver só em preto e branco e vai ver só uma manchinha, o alvo do nosso comentário, você vai enxergar muito bem, né, todos os componentes, vai ver que essa aqui também faz parte dele, essas periféricas, vai poder até fazer um esboço de que ela se parece assim, assado, e o espetáculo vai ser muito, realmente muito bonito. Outra coisa, uma foto de 30 segundos, a gente sempre escolhe, se possível, na foto, como vai deixar ela. A gente gosta de deixar o fundo bem escuro. Então, esse aqui ficou muito parecido com o que se veria no céu. Mas em fotos mais longas ou querendo abrir mais, dá para deixar ele mais aberto. E, inclusive, eu sempre recomendo que isso seja tentado, se não para publicação, pelo menos para ver o que pode se esconder aqui no fundo. Porque às vezes se encontra uma galáxia aqui, uma nebulosa de algum tipo, ou mais detalhes, ou mesmo enxerga mais elementos. Aqui, como você pode ver, quando eu abro ele já começa a mostrar o fundo dele, o ruído de fundo, né? Isso ninguém quer ficar mostrando à toa se não precisar numa imagem, que só deixa mais feio e confuso. Eu ainda posso escurecer. Aqui já começa a cortar um pouquinho dos dados. E essa seria a visão dele um pouco mais brilhante, tá? Isso aqui é muito bonito no céu. Então eu realmente recomendo a investigação de todos, ou
O que eu quero dizer mesmo é que por isso aqui, ser grande no céu, M7 também, e ter tantos deles, só isso já justifica que você pode fazer astronomia amadora, ou ser um curioso de astronomia, tendo qualquer lunetinha. Tá? Mas o que você tem que fazer nesse caso, quando você tem instrumentos modestos, primeira coisa, não tente fotografar nada. Tá? Não perca esse tempo, vá apreciar a foto dos outros. Perca o tempo sentando no escuro, deixando a vista se acomodar e procurando os objetos, aprendendo a encontrá-los e observá-los. Recomendo fortemente que você faça um diário, escrito num caderno, ou mesmo que mantenha ele até na internet, onde você anota, eu vi assim, eu vi assado, a noite estava assim, estava muito frio, o céu estava bastante aberto, eu vi ele me pareceu assim, as estrelas brilhavam, tinha um brilho azul ou não, e pode até fazer um esboçozinho. Isso é mais gratificante do que você tentar fotos que vão ficar muitas vezes borradas, não vão mostrar nada, e você, o principal não é elas não saírem boas, mas o principal é você não se ater ao objeto que você está observando por você perder todo aquele tempo tentando registrar e depois não ter nenhum bom registro para poder olhar ou apreciar. E o tempo que você perde observando isso aqui e escrevendo a respeito, tá? Mesmo que seja para você mesmo, e fazendo o desenho, nossa, isso dá um retorno e dá uma realização pessoal muito, muito grande. Tá? Depois de você juntar alguns dados científicos, como a distância, a idade, tudo, de alguma forma, fazer ciência. Tá? É uma ciência amadorística, você não está fazendo talvez nenhum grande trabalho de mensuração de estrelas variáveis, nada, é só um trabalho, um servicinho pessoal de curiosidade, mas é uma descoberta pessoal muito gratificante e você olhando, quando você procura ele no céu, esse, aquele, vai comparando todos eles e você perde tempo observando, a sua mente registra isso. E você começa a adquirir um conhecimento do céu, da galáxia, da estrutura da galáxia, quando outros objetos fora da galáxia ou do universo todo, e isso não tem preço, tá? Complementa esse tipo de atividade com a leitura de algum bom livro de cosmologia, mas algum bom livro mesmo. Não é o universo numa casca de nós. Tá? É algum livro tipo O Big Bang, do Joseph Silk. Algum livro desse tipo, né? De boa divulgação científica, com mais letras e páginas do que figuras. E ali você vai entender todo o processo e a estruturação da galáxia e dos fenômenos celestes de céu profundo. E vai complementar com isso aqui e, nossa, você vai realmente se alçar a novos níveis na astronomia amadora. Tá bom? Esse aqui são os meus comentários a respeito de Messier 6 e de astronomia amadora, que às vezes o objeto me leva a falar mais disso ou daquilo. E para hoje era isso aí. E espero que apreciem. Obrigado. Boa noite.